Então, muito bom dia, colegas. Bem-vindos às sextas jornadas pedagógicas do Agrupamento de Escolas Real da Câmara. Nós hoje, nesta sessão de abertura, vamos abordar um dos temas mais importantes relacionados com a temática das jornadas, que é os desafios do ensino online, do ensino à distância, e que é a questão da avaliação. E para nos elucidar um pouco sobre estes desafios que a avaliação encerra no ensino à distância, temos connosco o professor Dr. José António Moreira, que é coordenador executivo da Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais de Aprendizagem da Universidade Aberta. Como todos os colegas vão saber, a Universidade Aberta é pioneira e é líder em ensino à distância em Portugal, com uma vasta experiência de décadas nesta área e que agora, neste momento, que as escolas atravessam e onde a qualquer momento nós corremos o risco de ter de adotar novamente modalidades de ensino à distância, esta temática da avaliação penso que seria a ideal para iniciarmos estas nossas jornadas. Portanto, eu vou dar agora a palavra ao professor António Moreira. Nós teremos mais ou menos uns 45 minutos para ouvir. Depois, como já devem ter reparado, vocês podem fazer alguns comentários e podem também colocar perguntas. Portanto, os últimos 15 minutos reservaríamos para responder algumas das perguntas, algumas das dúvidas que vocês têm. Portanto, eu agora dou a palavra ao professor António Moreira, agradecendo desde já a sua presença e ter aceito este nosso convite. Bom dia a todos e a todas. Obviamente, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Carlos pelo convite que me fez para estar aqui presente digitalmente com vocês e dizer-vos de facto que é um prazer imenso estar aqui nestas vossas jornadas e, portanto, falar um pouco daquilo que é esta realidade da própria avaliação digital. E eu queria, obviamente, também, antes de começar, clarificar aqui alguns conceitos e algumas ideias para depois nós também debatermos relativamente quer ao que é isto da avaliação, o que é isto da educação à distância, ou do ensino à distância, ou da educação digital. Portanto, clarificar alguns conceitos que são importantes também para depois desenvolver um pouco este diálogo que eu pretendo depois ter com vocês numa segunda parte, esta primeira parte mais expositiva, e depois termos aqui um momento de debate e de questões que me parece muito importante para até, de certa forma, também construir aquilo que possa ser o meu raciocínio. Portanto, eu até colocava já esse desafio ao Carlos, de, à medida que eu for falando, se vocês tiverem questões, se calhar destacar algumas questões, mesmo em termos aqui do ecrã, e eu ir também articulando aquilo que possa ser o meu discurso com aquilo que vocês me forem perguntando. Eu queria, obviamente, começar por falar desta questão daquilo que é a nossa realidade atual. Portanto, nós sabemos, estamos num período muito, digamos assim, conturbado, em que não sabemos exatamente o que é que vai acontecer a seguir a este nosso regresso à escola do território físico, e eu gosto muito de chamar a escola do território físico porque existe claramente uma escola aqui também uma escola digital, uma escola e salas de aula virtuais que necessariamente não são a distância, não é? São necessariamente numa distância, ou podem ser numa distância geográfica, mas o que nós queremos claramente também aqui é uma proximidade transacional e que os nossos alunos consigam estar muito próximos daquilo que é a comunicação que nós fazemos das nossas ideias e do processo, do próprio processo pedagógico. Isso parece-me que é uma questão muito importante. E quando, de certa forma, também eu estive ligado a um curso que o Carlos também esteve como um ator ativo, no curso de formação para a docência digital em rede, o próprio curso tinha essa preocupação em ter aqui, estabelecer uma relação próxima com todos aqueles que eram os intervenientes e todos aqueles que eram os atores, porque, obviamente, uma das questões que se coloca quando nós falamos no ensino à distância tem exatamente a ver com esta sensação de distância que possa eventualmente existir e que afasta até os próprios alunos do processo. E nós temos que perceber que, mais do que fazer uma separação entre aquilo que é uma realidade física e uma realidade virtual, o importante é desenvolver estratégias
e atividades que façam com que haja uma proximidade e que haja, de facto, aqui uma interação constante que não faça com que os alunos se desliguem. E, portanto, aqui o importante é perceber como é que nós desenvolvemos estratégias que liguem constantemente os alunos à rede, que liguem constantemente os alunos às atividades que nós propomos desenvolver. E, portanto, muitas vezes, e, portanto, é isso um pouco que vai acontecer. Obviamente que vocês vão me dizer que enquanto não houver enquadramento legal e legislativo, esta situação é muito difícil de aplicar, e é verdade, porque independentemente de nós termos estado num período de pandemia e termos estado a desenvolver estas questões da educação à distância, não havia um suporte, nem existe um regulamento, uma lei que permita que nós façamos aquilo que tivemos a fazer. Não é? Portanto, tudo aquilo que é o enquadramento jurídico e institucional passa essencialmente por uma realidade na escola física, na escola onde nós, digamos assim, circulamos para estar diariamente. Portanto, tudo aquilo que nós fizemos, e fizemos com muito mérito, portanto, vocês obviamente que estão de parabéns, foi inventar soluções para uma realidade que não havia um enquadramento legal. O que me leva, obviamente, aqui a pensar que a própria avaliação com esta componente mais digital, esta componente mais online, também falta um enquadramento. E, portanto, obviamente que esta é uma oportunidade. Nós sabemos que esta crise fez com que, ou pelo menos fala-se muito na questão de que a crise funcionou como um próprio acelerador, não é? Do ponto de vista daquilo que possa ser a transição digital, porque nos obrigou e forçou, de certa forma, a acolher e a utilizar determinadas tecnologias digitais, fez com que as coisas necessariamente mudassem. E eu acho que, para além, de facto, de nós estarmos a passar por um período de crise, este é um período também que nos obriga a repensar tudo aquilo que nós fazíamos e obriga, inclusive, a pensar o próprio paradigma educacional, no sentido em que, se calhar, não tem sentido muito nós falarmos num ensino muito centrado no estudante ou um ensino muito centrado no professor, mas percebemos que se calhar nós temos que ter um paradigma agora muito mais assente naquilo que é a comunicação. E, portanto, a comunicação sendo o elemento central, aquilo que acontece é que necessariamente nós temos que desenvolver processos comunicacionais onde o aluno e o estudante, ou o aluno e o professor, ou os alunos e os professores, estejam verdadeiramente ativos, que sejam interativos e que consigam criar estas relações de proximidade através deste paradigma de comunicação. Seja um paradigma de comunicação mais digital ou menos digital. E aqui entra uma realidade que, de certa forma, nós não nos vamos conseguir afastar, nem conseguimos ficar à margem do próprio processo, que é uma realidade de educação mais híbrida, no sentido também em que nós vamos ter que articular aquilo que é a realidade de dois mundos distintos, mas dois mundos que podem dialogar, que até aqui parece que estiveram afastados, e eu fui falando um pouco nisso. Até aqui houve um conhecimento aprofundado e um desenvolvimento de processos pedagógicos neste território físico, e o que aconteceu com a pandemia é que nós fomos obrigados a migrar para um território completamente virtual. Agora está na altura de nós pensarmos, efetivamente, o que é que aprendemos no território virtual, quais foram aquelas dimensões em que nós tivemos mais necessidades de fazer autoformação e desenvolver mesmo processos formativos para aprofundar aquilo que eram os conhecimentos nestas áreas. E agora o grande desafio, e portanto isso também vai ser algo que vocês vão perceber que vai estar muito, digamos assim, a ser debatido, é a questão da educação com esta componente mais híbrida, onde tenta de facto ligar estas diferentes realidades. E estas diferentes realidades que não se limitam a ser apenas um somatório daquilo que é uma realidade presencial mais uma realidade virtual, mas sim como é que nós conseguimos integrar, como é que nós conseguimos fundir estas duas realidades até se tornarem uma, digamos assim, uma terceira realidade que possa ser a realidade que nós queremos, já que pode, eventualmente, até juntar o melhor dos dois mundos. Portanto, se vocês pensarem, não estamos a falar de uma inovação e de uma alteração e de uma invenção, se quiserem assim chamar, que seja disruptiva no sentido de uma ruptura absoluta, não é? Porque o que aconteceu com a pandemia foi uma ruptura,
não é? Porque a partir de determinado momento não nos permitiram estar naquilo que era a nossa sala de aula, a nossa sala de aula do tijolo, das paredes físicas, e obrigaram-nos a ir para uma sala de aula virtual. O que eu estou aqui a falar não é uma inovação dessas a nível disruptivo, porque essa pode já ter acontecido, não é? Com esta questão da obrigatoriedade, por exemplo, como estava aqui o Carlos a falar, nesta necessidade de pensar numa avaliação online, que se calhar nunca se tinha pensado, não é? Pensa sim em avaliação, mas o que é isto? O que é que o digital e o online vem mudar e o que é que vem transformar relativamente àquilo que eram as nossas práticas? E, portanto, não houve sequer um período de reflexão e de pensamento sobre isso. Fomos obrigados imediatamente a fazer esta transição e, se calhar, tantas dúvidas que se colocaram com esta questão tão importante como a avaliação, porque efetivamente não houve aqui um processo de transição sustentado. E, portanto, esta passagem abrupta fez com que muitas coisas não fossem pensadas e não passassem por um processo de maturidade que nos permitisse ter, de facto, uma educação de qualidade e uma avaliação de qualidade. Mas este momento, independentemente das questões de saúde pública e daquilo que pode vir aí a nível da própria pandemia, vai nos levar necessariamente a este caminho, na minha opinião, obviamente, de uma educação mais híbrida, de uma educação mais blended, e aquilo que nós vamos ter necessariamente que pensar é que esta opção é uma opção muito válida, até para não desperdiçar aquilo que foram as nossas aprendizagens com esta dimensão digital, com tudo aquilo que fizemos de investimento nesta área do digital. E se nós, efetivamente, voltamos outra vez ao período pré-pandémico, exatamente da forma como nós desenvolvíamos os nossos processos, e fazemos uma tábua rasa daquilo que fomos aprendendo e fomos incorporando durante 3 ou 4 meses, não parece, de facto, uma estratégia muito inteligente. Portanto, o grande desafio agora é perceber, efetivamente, como é que nós vamos evoluir para este nível de incorporação, este nível de inovação, porque há inovação, não é? Porque nós vamos ter que repensar como é que eu, de certa forma, e isso... acredito que com muitos de vocês tenha surgido até naturalmente, não é? Onde vocês foram repensando e partindo de uma base daquilo que faziam presencialmente no território físico para fazer uma ponte para esta realidade da docência digital. E, portanto, essa reflexão foi sendo feita. Agora, o essencial é perceber com que tecnologias, com que ferramentas, com que artefactos tecnológicos, com que softwares, com que apps é que eu posso trabalhar para colocar e operacionalizar estas dimensões que eu quero trabalhar, por exemplo, hoje que nós estamos aqui a falar mais da própria questão da avaliação digital. Porque eu falava, efetivamente, nesta questão das tecnologias digitais. Porquê? Porque não tem sentido falar em avaliação atualmente. Obviamente não tem sentido estar a falar em avaliação à distância, não é? Desta distância que nós queremos que seja de proximidade, independentemente dos quilómetros que nós estamos do ponto de vista geográfico, porque eu estou com certeza distante geograficamente de vocês eventualmente nem sabem bem onde eu estou, nem eu sei onde é que vocês estão, mas acredito que esta tecnologia que nos permite estar aqui em comunicação síncrona, em comunicação em simultâneo, aproxima-nos. E, portanto, eu também, e isto já eu referi várias vezes, eu recuso-me a falar, obviamente, para a tecnologia. Eu falo porque sei que tenho do outro lado interlocutores humanos, não é? Atores humanos que vão entrar em interação comigo e, portanto, que estabelecem um diálogo naquilo que é uma construção do conhecimento que é feita através da tecnologia e com humanos. Portanto, se nós pensarmos naquilo que eu há pouco falava relativamente à questão não é novo até, não é? Mas de repensarmos este paradigma de educação que passa muito e que se sustenta nesta lógica da comunicação, nós percebemos que, de facto, os atores humanos com os atores não humanos comunicam. Portanto, os atores não humanos comunicam até numa lógica, muitas vezes, entre si e os próprios atores humanos também e interagem, e é sempre partindo deste pressuposto que nós devemos desenvolver estes processos educativos, que são processos educativos que necessariamente implicam comunicação, não é? Nós sabemos que não há processos de comunicação sem ter a dimensão da comunicação. Por isso, porque não pensar num paradigma pedagógico comunicacional? Porque não pensar que, efetivamente, há aqui, digamos assim, o núcleo e o centro
pode ser a comunicação que se estabelece entre os diferentes atores, sejam eles atores humanos ou atores não humanos. Porque aqui nós sabemos claramente que os softwares, as plataformas, as tecnologias, as apps são elementos fundamentais que acabam por transformar a forma como nós comunicamos e muitas vezes nos permitem até pensar nessas formas, nessas diferentes formas de comunicação em função das funcionalidades que elas próprias estabelecem. Portanto, independentemente de ser o StreamYard, como estamos aqui hoje, ou ser uma plataforma de webconferência no Zoom ou naquilo que possa ser o Microsoft Teams e, portanto, tudo aquilo que sejam as plataformas de comunicação, permitem efetivamente, e estes ambientes virtuais de aprendizagem, permitem-nos até estabelecer comunicações de forma diferenciada e, portanto, isso próprio vai estabelecendo essa própria plataforma que nos permite também pensar o ato educativo de forma diferente. E, portanto, eu estava-vos a dizer que não tem, de facto, muito sentido nós estarmos a falar em avaliação digital se, obviamente, nós não conhecermos determinadas tecnologias digitais. Não faz muito sentido eu estar a falar em avaliação digital se eu não perceber, efetivamente, como é que eu construo uma atividade educativa digital. Não faz muito sentido eu estar a falar em avaliação digital se eu não tiver presente aquilo que eu sei, aquilo que eu penso sobre esta questão da educação digital, não é? Portanto, a mim, e eu tenho assumido muito esse discurso de uma educação digital em rede, exatamente porquê? Porque uma educação digital permite que eu pense desenvolver esta educação com tecnologias digitais. E, portanto, não tem necessariamente que ser em rede. Pode ser uma educação que é feita em território físico, dentro da sala de aula, dentro das diferentes salas de aula, se nós pensarmos numa lógica de rotação e numa lógica de pedagogias no plural, portanto, e se nós pensarmos que estamos a desenvolver um processo de educação digital porque recorro à tecnologia no ambiente físico, eu claramente estou a desenvolver uma educação que é enriquecida com o digital. E este termo de enriquecimento é muito importante, porquê? Porque a utilização da tecnologia digital justifica-se efetivamente se nós conseguirmos trazer mais riqueza para o processo com a tecnologia. Porque se nós estivermos a utilizar a tecnologia digital no ambiente físico, mas ela não acrescenta absolutamente mais nada ao próprio processo, então não vale a pena utilizar. Portanto, aqui a tecnologia tem que aparecer, efetivamente, como um agente, como eu estava a dizer, um ator, que enriqueça este mesmo processo e que sirva de mediador para uma situação que possa ser fundamental no próprio desenvolvimento desse processo. E esse é para mim um aspecto fundamental, porque falar em educação digital não necessariamente estamos a falar em educação à distância, mas estamos a falar em educação à distância, ou estamos a falar numa educação que vai para além daquilo que é a geografia física de um determinado território, porque quando nós acrescentamos a educação digital em rede, ou quando nós já estamos a falar de uma educação digital com o sinal digital, aí sim nós estamos já a incorporar esta dimensão da conectividade que é fundamental se nós queremos desenvolver uma educação que ultrapasse as fronteiras da sala de aula física e da escola física. E a questão é, nós queremos desenvolver exatamente essa dimensão? Temos o enquadramento, que era isso que eu dizia no início, nós temos o enquadramento legal que nos permita fazer isto? Será que se vos perguntar, depois, eventualmente, das coisas estarem mais ou menos normalizadas de um regresso à escola física, vocês vão utilizar plataformas virtuais de aprendizagem, vocês vão desenvolver estes processos comunicacionais, vocês vão estar ligados à rede para além daquilo que é o vosso horário letivo na escola física? Esta é uma das questões para mim que são mais importantes, porque se houver claramente um enquadramento que vos permita fazer esta opção, e se houver um regime flexível, onde vocês até podem incorporar as plataformas virtuais, estes sistemas de gestão de aprendizagem, seja o Microsoft, seja o Google Classroom, eu tenho a convicção, não é a certeza, mas tenho a convicção que muitos de vocês vão querer incorporar estas realidades, tornando a vossa realidade educativa mais híbrida, mais uma realidade mais flexível. Obviamente que se forem obrigados, e se vocês tiverem uma componente letiva em que
a contabilização do tempo é apenas feito num paradigma e numa lógica apenas do presencial e da sala de aula física, tenho muitas dúvidas se muitos não vão colocar novamente na margem e na periferia estas plataformas e que vão até utilizá-las, mas apenas como um repositório de conteúdos, onde eventualmente deixam algumas tarefas para os alunos desenvolverem. E este foi um erro crasso que foi cometido durante algum tempo. Portanto, muitas vezes não se retira o potencial e não se enriquece o próprio processo pedagógico com o digital através destas mesmas plataformas, porque elas são subutilizadas nesta dimensão daquilo que possa ser o potencial de criação de salas de aula virtuais. Porque deixem-me dizer-vos uma coisa, para criar salas de aulas virtuais é preciso efetivamente que haja comunicação, que haja presencialidade digital, que os professores comuniquem com os alunos, que os alunos comuniquem com os alunos e que haja uma interatividade com o próprio sistema. E o que aconteceu em muitas situações é que houve uma utilização de uma tecnologia de webconferência, onde houve essa interação com os alunos e depois aquilo que se fez, em muitos casos, foi aumentar exponencialmente o número de trabalho de casa através da leitura de alguns recursos e depois a submissão de um determinado trabalho na própria plataforma. Mas a interação com o professor, a interação com os pares, foi-se desvanecendo, até porque as atividades de aprendizagem digitais que foram construídas, ou foram construídas de forma deficitária, ou não foram construídas. E, portanto, nós temos que, muitas vezes, e sabendo que as realidades do online e a realidade da parte da dimensão física são distintas, nós temos que partir de uma base, de um princípio. E estes princípios, ou este princípio, obviamente, são fundamentais para a prática pedagógica. Há uma coisa que eu costumo também dizer com alguma frequência, que mais importante de ter formação na área do digital é ter a formação pedagógica. Porque se eu tiver princípios pedagógicos bem definidos, de atuação pedagógica, obviamente que depois aquilo que eu preciso é de perceber que tipo de tecnologias me podem ajudar para desenvolver estes princípios pedagógicos. Essa é a questão fundamental. Eu não consigo desenvolver processos de avaliação digital ou processos de construção de atividades digitais se eu não tiver uma base pedagógica sólida. E, portanto, esta componente educativa, esta componente pedagógica é a mais importante. Por isso, quando nós falamos de avaliação digital, eu acho que não há nada que ficar assustado, porque as grandes bases para o desenvolvimento desta avaliação digital é ter conhecimentos aprofundados sobre aquilo que eu quero desenvolver do ponto de vista da avaliação. Não é? Isso, para mim, é que é fundamental. Se eu vos disser, e com certeza não vos vou dizer muitas novidades relativamente a esta questão dos processos de avaliação, se eu vos disser que é muito mais importante nós avaliarmos o processo e o produto e não avaliarmos apenas o produto, vocês vão achar que eu não estou a dizer nada de extraordinário nem nada de novo. Aqui a questão é como é que eu consigo, efetivamente, com o digital e com as plataformas digitais e com os ambientes virtuais, consigo fazer o desenvolvimento da avaliação, quer do processo, quer do produto. Portanto, tirando apenas aquela dimensão muito vincada da classificação e como é que eu torno esta avaliação mais qualitativa avaliando tudo aquilo que seja a atividade do próprio aluno em aulas virtuais, em aulas físicas, em tudo aquilo que é comunicação que o aluno estabelece comigo e com o feedback avaliativo que eu dou. Se nós recuarmos àquela ideia que eu vos disse de fazermos uma avaliação muito sem base na interação, apenas dizendo para o aluno fazer a tarefa e que submeta o trabalho na plataforma e depois eu fazendo uma avaliação, claramente eu estou-me a reduzir a um processo de uma dimensão de avaliação, não da atividade de aprendizagem, porque esta é muito redutora desse ponto de vista, mas apenas classificando aquilo que é o produto, não é? E, portanto, não havendo um processo de avaliação contínua, onde tudo aquilo que seja a tal presencialidade do estudante se manifesta através desta mesma comunicação. Se vocês me perguntarem como é que conseguimos efetivamente fazer com que o aluno não se afaste do processo educativo, como é que ele não desapareça e como ele se desliga, como também já fui dizendo, isto tem essencialmente a ver com aquilo que são as dinâmicas que nós conseguimos criar com as atividades que implicam uma comunicação constante.
E aí remete-nos para esta questão, efetivamente, que nós estamos aqui a falar da questão da própria avaliação, não é? E, portanto, eu estava-vos a falar daquilo que possa ser uma educação digital, daquilo que vem aí e que nós podemos, eventualmente, ter um papel decisivo, porque não tenham dúvidas que esta questão da educação híbrida, ou desta educação, se quiserem utilizar um termo mais inglês, do blended learning, com certeza alguns já ouviram falar, mas que me parece até muito redutor, porque remete apenas para a questão da combinação entre um espaço físico e um espaço virtual. Eu prefiro falar mais em educação híbrida. Porquê? Porque a educação híbrida não é apenas esta complementaridade entre estes dois espaços, é complementaridade entre tempos, não é? Portanto, entre aquilo que possa ser uma comunicação síncrona, uma comunicação assíncrona, é aquilo que possa ser uma combinação entre diferentes pedagogias, não é? Entre uma pedagogia mais explicativa, mais positiva, como este modelo que nós estamos agora aqui a utilizar, com uma pedagogia depois mais colaborativa, mais interativa. Portanto, isto é hibridizar os processos de comunicação ou de educomunicação. Termos aqui claramente presente que podemos fazer este hibridismo também através da utilização de diferentes tecnologias, não é? Tecnologias que nos permitem ir para estas questões mais positivas e tecnologias que nos permitem ir para uma dimensão mais colaborativa. E se repararem naquilo que eu estou a dizer agora, há aqui um denominador comum, que é o não afastar qualquer tipo de elemento do processo educativo, mas incorporar todos estes elementos e perceber quando é que eu os posso utilizar enriquecendo o próprio processo. Portanto, independentemente de ser professor da Universidade Aberta, e isso foi uma opção que eu fiz, e portanto numa universidade completamente digital, numa universidade onde eu não conheço presencialmente e fisicamente a maior parte dos meus alunos, porque todo o processo é completamente virtual, há um conhecimento muito aprofundado daquilo que é tudo aquilo que eu discuto com eles. Portanto, se vocês acham, por exemplo, que na Universidade Aberta não existe presença, estão muito enganados. Porque há presença social, e este é um conceito para mim muito importante, há presença cognitiva, porque eu troco e discuto e construo conhecimento com os meus alunos, e há a presença docente, porque em tudo aquilo que eu construo como atividades de aprendizagem digitais, eu faço questão de ter a minha presença, de interagir naquela lógica que eu vos disse de um paradigma educacional muito centrado na questão da própria comunicação. E isso para mim é que é fundamental do ponto de vista da presença, porque há presença digital. Nós temos visto muito, e o discurso, se vocês repararem, até desde o início da pandemia, tem falado muito nesta questão do distanciamento social. Isso é errado. Não houve distanciamento social. A partir do momento em que nós conseguimos incorporar tecnologias de comunicação que nos permitiram comunicar desde o momento em que nós utilizamos redes sociais, e vejam bem, redes sociais, não se chamam outras redes de outra coisa qualquer, é redes sociais. Portanto, se nós estamos a falar em distanciamento social e houve um incremento da comunicação nas redes sociais, parece até um paradoxo nós estarmos aqui a dizer que houve um distanciamento social. Aquilo que houve, e isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, foi um distanciamento físico. Não é? Eu não tive a possibilidade de contatar fisicamente, de estar numa proximidade física com os meus alunos, mas isso pode ser ultrapassado, efetivamente, se nós estivermos a discutir estes conceitos do ponto de vista desta presencialidade e se os processos pedagógicos forem desenvolvidos sempre neste paradigma. E, portanto, eu não quero falar com isto, e pelo menos eu já fui repetindo aqui também no meu discurso, não estamos a falar de substituição sequer. Estamos a falar de complementaridade, e eu acredito, era como eu estava a dizer, e por isso, mesmo sendo professor na Universidade Aberta e trabalhando nesta realidade digital, eu fui professor também do ensino básico e secundário, portanto eu sou profissionalizado no grupo 400, portanto tive alguns anos a lecionar História, tive também no ensino superior presencial, digamos assim, portanto tive em processos onde utilizava claramente também aquilo que era a realidade física e depois comecei a ganhar alguma motivação e alguma paixão pela utilização das plataformas digitais quando percebi que ela me trazia mais riqueza ao processo, mas aquilo que é importante nestas questões é sempre o ADN pedagógico, como eu estava a dizer. Portanto, este é estruturante e fundamental para desenvolver estes processos de avaliação. E esta é claramente aqui uma questão fundamental, portanto, eu também não queria aprofundar muito esta questão da avaliação e queria deixar-vos aqui algumas ideias, também, portanto, não temos muito tempo para isso, mas esta era uma ideia que eu queria que ficasse bem clara. Não há que estar assustado
porque aquilo que nós temos que fazer é apenas fazer uma incorporação das tecnologias e das pedagogias que nós utilizamos para desenvolver a própria avaliação, porque, obviamente, se nós já utilizávamos a avaliação, e pensem um pouco nisto, porque esta é que é a questão, se nós até já defendíamos a avaliação apenas como um produto, não é? Vocês podem fazer exatamente a avaliação digital da mesma forma. É avaliar o produto, é desenvolver uma estratégia no digital em que avalie o produto. Se vocês já faziam uma avaliação em que para vocês era importante não apenas avaliar o produto, mas também todo o processo, aqui o desafio é exatamente perceber como é que eu vou construir estas atividades de aprendizagem para avaliar o processo, sabendo que há, de facto, algumas tecnologias e há alguns recursos tecnológicos, alguns softwares, algumas, sejam elas de acesso aberto ou sejam elas mais de acesso restrito, que permitem, efetivamente, desenvolver processos de avaliação muito válidos. E este era um aspecto, então, que eu queria abordar da própria avaliação, porque há aqui, de facto, algumas questões que me parecem ser muito importantes. Eu ia passar-vos, se calhar, aqui partilhar um pouco o meu ecrã, só para vocês verem também aqui algumas das ideias que eu tenho aqui numa pequena apresentação. Portanto, se eventualmente a tecnologia aqui for um pouco selvagem, portanto, isso é o que eu costumo dizer. Eu acho que o mais importante, e vocês também já perceberam um pouco isso, mais importante da tecnologia é o professor, portanto, é que nós claramente é que somos aqui o elemento fundamental neste processo de comunicação. Portanto, se por alguma razão aqui a minha partilha do ecrã não funcionar, eu falarei sobre esta questão aqui destes tópicos que eu queria abordar da própria avaliação sem qualquer tipo de suporte visual, porque isso claramente também acho que é importante, é nós termos esta visão mais eclética daquilo que possa ser o como resolver os problemas, e se nós achamos que isto é uma das competências fundamentais que nós temos que desenvolver nos nossos alunos, obviamente também para nós é fundamental em determinadas situações, e isso também é sempre algo que eu digo, que não devemos ficar reféns da própria tecnologia, no sentido em que muitas vezes ela pode não dar a resposta adequada. Deixem-me então aqui ver se eu consigo fazer aqui a partilha. Pronto, penso que já está, que vocês já conseguem ver aqui o meu diapositivo. E eu queria efetivamente falar nesta questão das componentes de um plano de avaliação. Portanto, eu estava-vos a dizer efetivamente que o importante quando nós falamos desta questão da avaliação é ter os princípios até bem definidos relativamente àquilo que eu entendo e que compreendo por avaliação, não é? E, portanto, aqui, isto que eu estou aqui a mostrar neste diapositivo não traz nada de novo relativamente a esta questão da avaliação digital, mas é fundamental para nós percebermos exatamente como é que eu faço esta estruturação e quais são os componentes fundamentais para desenvolver um plano de avaliação digital. Portanto, a base é sempre a avaliação, nada de novidade. Aqui é a incorporação da componente digital, seja ela dentro da sala de aula física, seja ela numa dimensão mais de plataforma virtual de aprendizagem. E a primeira questão que se coloca logo, e portanto vocês têm aqui as 5 questões que para mim entendo serem fundamentais num plano de avaliação, é o que é que se quer avaliar, não é? Que competências é que nós queremos avaliar? O que é que exatamente eu quero avaliar? E aí nós temos, obviamente, também documentos que nos permitem já pensar nesta avaliação de uma forma distinta. Quando nós lemos o documento do perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, percebemos efetivamente que não estamos apenas a falar da avaliação daquilo que são os conhecimentos, não é? De competências ligadas aos próprios conhecimentos, mas estamos a falar de competências de diferente natureza, não é? Nós podemos perfeitamente, quando nós estamos a falar desta questão das competências, perceber ou tentar, se nós pensarmos nesta questão da avaliação do próprio processo, de como avaliar, por exemplo, os processos de comunicação escrita ou os processos de comunicação oral. E, portanto, esta dimensão da comunicação e da colaboração acaba por ser fundamental e nós podemos perfeitamente depois pensar um pouco a esse nível. E aí eu colocava aqui esta ideia, efetivamente, de que
nós temos que pensar efetivamente, para já em primeiro lugar, o que é que nós queremos avaliar. Obviamente que há aqui uma dimensão estruturante que parte daquilo que é fundamental, que tem a ver com as literacias, que têm exatamente a ver com as áreas disciplinares, que têm a ver com isto do domínio dos conteúdos curriculares. Portanto, não há dúvida nenhuma que aquilo que são as aprendizagens essenciais são fundamentais do ponto de vista da avaliação. Mas, como eu estava a dizer, existe muito mais para além disto, não é? E, portanto, nós temos aqui uma oportunidade também de pensar que esta avaliação não se restringe apenas àquilo que seja os conteúdos curriculares, mas que temos aqui uma oportunidade também de avaliar as competências de comunicação escrita e oral, e a nível da comunicação escrita, esta dimensão do digital é muito rica porque nos permite fazer registros ou deixar pegadas e tudo aquilo que os nossos alunos fazem ficar registado e a partir daí nós desenvolvermos, digamos assim, critérios de avaliação sobre aquilo que possa ser a construção das salas de aula virtuais. Podemos perfeitamente também pensar em competências muito direcionadas para a questão da discussão, da argumentação, da reflexão e da análise escrita, da análise crítica, que estão, obviamente, tanto associadas à comunicação escrita e oral, como à questão dos conteúdos curriculares, porque estamos a discutir, com certeza, alguma coisa, estamos a argumentar em função de algum conteúdo, estamos a refletir sobre algum conteúdo e estamos a analisar criticamente também algum conteúdo. Remete-nos também para as competências de pesquisa e de resolução de problemas e para as competências, quer do ponto de vista daquilo que possa ser o trabalho mais individual ou o trabalho em equipa. Portanto, digamos assim, uma primeira etapa tem essencialmente a ver com estas questões. O que é que nós estamos a avaliar? Não é? Exatamente o que é que nós queremos avaliar. E, portanto, é importante, vocês dizem, mas é extremamente complicado avaliar, se calhar, isto tudo de uma forma separada. Mas isto, de certa forma, é quase, se nós quisermos articular, isto é quase uma avaliação que pode ser feita de uma forma global, se nós tivermos presente que ao estarmos a trabalhar os conteúdos curriculares, estamos perfeitamente a trabalhar nesta questão da comunicação escrita e oral, e portanto vejam bem que uma das competências para mim é extremamente importante, é esta questão da comunicação, e não sou eu que o digo, não é? Estas são competências que são até, de certa forma, já anunciadas por alguns organismos internacionais, quando falam daquilo que são os 4 Cs, que vocês já ouviram falar com certeza, das competências fundamentais, da comunicação, da colaboração, do espírito crítico e da própria criatividade. Portanto, se nós pensarmos que conseguimos estar a desenvolver estas competências e, ao mesmo tempo, avaliá-las, não é? De uma forma qualitativa, de uma forma subjetiva, não é? Porque não há aqui, digamos assim, matematicamente uma fórmula certa para conseguir avaliar aquilo que possa ser as competências de comunicação escrita ou as competências de discussão, mas há uma coisa que nós não temos dúvidas, que é importante claramente nós termos alguém que consiga de facto resolver problemas, que tenha esta dimensão de uma análise crítica e reflexiva, que seja criativo, porque isso efetivamente é que faz com que os próprios alunos, aqueles que nós queremos que sejam os futuros cidadãos, tenham estas dimensões que permitam depois ter uma atuação esclarecida e uma atuação democrática e que tenham uma visão de facto de uma sociedade diferente, porque essa para mim é uma questão fundamental. A avaliação deveria e tem que incidir necessariamente sobre dimensões da cidadania e não apenas sobre o conhecimento científico, senão estamos a avaliar apenas aquilo que é o académico, aquilo que é o científico, mas não estamos a avaliar estas dimensões da construção de uma cidadania, e nós sabemos que estas questões da cidadania estão tão em voga, mas que depois não têm qualquer tipo de peso do ponto de vista, se calhar, desta avaliação, daquilo que possa ser a tal classificação que acaba por ser mais difícil. Portanto, esta cultura de avaliação diferenciada, e portanto eu aqui sublinho esta questão da cultura de avaliação, é algo que nos diz respeito a todos. Portanto, nós temos aqui um papel importante na mudança desta cultura de avaliação, porque se efetivamente existem documentos, e eu dizia-vos isso no início, muitas vezes não temos suporte legal para atuarmos, por exemplo, nestes ambientes virtuais ou para ter uma avaliação mais digital nestes ambientes virtuais, onde eventualmente se utilizamos algumas apps ou softwares que não são, digamos assim, institucionais, podemos ter alguma dificuldade de enquadramento legal. Do ponto de vista daquilo que é a avaliação, há um enquadramento legal, não é? Há esses documentos que eu vos falei do perfil do aluno, que claramente nos remete para estas diferentes competências que nós temos de desenvolver e que muitas vezes depois o que nós nos apercebemos é que de facto, continua-se a ter um discurso muito teórico, por um lado, e depois, naquilo na prática, o que vale exatamente é a nota do exame, e portanto isso é que nos remete para a questão da própria classificação e do número e do acesso depois à própria universidade e ao ensino superior, tudo reduzido a um número, e isso muitas vezes passa
um pouco um discurso, de facto, num sentido e uma cultura de avaliação completamente diferente daquilo que nós queremos desenvolver. Mas, portanto, quando nós falamos na avaliação digital, eu tenho que perceber efetivamente aquilo que eu estou a tentar avaliar, não é? E este é, de facto, um dos aspectos importantes. Relativamente à questão do avaliar, como avaliar, não é? Para avaliar digitalmente, aqui há duas questões que são fundamentais, que é o desenho de atividades, ou seja, de atividades de aprendizagem eletrónicas. Como é que eu consigo, por exemplo, construir uma atividade que tenha várias fases e vários momentos em que essas fases, em que essa navegação, por exemplo, por um fórum na Moodle, por um software de comunicação como o Padlet ou como o Treesider, como é que eu salto de uma fase para a outra, onde os meus alunos estão em comunicação constante, saltando desses espaços virtuais para os outros, e como é que eu seleciono as estratégias para conseguir desenvolver, de facto, aquelas competências. Porque aqui vocês têm que pensar que, se estamos a avaliar apenas, ou se estamos a desenvolver uma aula muito expositiva, claramente há tecnologias que não servem para fazer uma avaliação, se calhar, nesta dimensão mais colaborativa. E, portanto, se eu centro aquilo que alguns autores falam nas metodologias ativas, onde o aluno é claramente o elemento também ativo para além do professor, eu tenho que pensar efetivamente que tecnologias é que eu tenho que utilizar e como é que eu construo uma atividade de aprendizagem. Portanto, esta questão da articulação entre atividades de aprendizagem digitais, tecnologias digitais e avaliação digital é fundamental. Não é? Por isso é que eu vos dizia, antes de falar de avaliação digital, eu tenho que conhecer algumas tecnologias digitais para operacionalizar aquilo que é a minha pedagogia que eu quero desenvolver. E, portanto, essa pedagogia vocês já têm que dominar, as dimensões dos princípios pedagógicos vocês já têm que dominar, depois é só procurar conhecer algumas das tecnologias que vos permitem desenvolver esses mesmos processos. E aqui, obviamente, temos diferentes tecnologias que nos permitem, de facto, ir por aí. Obviamente, quem avalia, ou podemos pensar sempre na nossa lógica mais tradicional, que são os professores apenas exclusivamente que avaliam, ou podemos pensar que, efetivamente, até os pares, os alunos, acabam por avaliar-se uns aos outros e o próprio estudante fazer uma autoavaliação daquilo que é o seu processo de construção de conhecimento. Depois, o fundamental, e vocês também com certeza estão-se a questionar, que como é que eu então avalio estas questões da comunicação escrita, como é que eu consigo avaliar a questão da argumentação, como é que eu consigo ter aqui elementos sólidos para fazer uma avaliação de uma sala de aula virtual, onde ela que possa ser assíncrona e onde a comunicação escrita seja um elemento fundamental. Para isso é preciso claramente definir critérios de avaliação e os alunos têm que conhecer estes critérios de avaliação, percebendo que têm, por exemplo, numa sala de aula virtual que possa estar aberta 3 dias ou 4 dias de uma forma assíncrona, eles têm que saber que cada participação que fazem tem critérios bem definidos, que aquilo que é a sua argumentação está a ser avaliada, que a sua interação com os outros colegas na própria sala de aula virtual está a ser avaliada e que a sua interação com o próprio professor está a ser avaliada. E para isso tem que haver critérios, tem que haver parâmetros, tem que haver indicadores que lhes permitam, de facto, avançar para essa ideia. E depois a questão como se comunicam os resultados, não é? Este é outro elemento fundamental associado a esta questão dos critérios de avaliação, onde o feedback acaba por ser um elemento fundamental que permite ao aluno também perceber em que nível está para ir avançando para outro tipo de patamares. Portanto, eu queria vos mostrar só um exemplo. Isto é um exemplo que foi construído no curso de formação para a docência digital em rede, portanto, onde nós dávamos um exemplo, por exemplo, que é uma questão que muitos professores depois colocam, é como é que eu consigo efetivamente avaliar uma sala de aula virtual, porque uma sala de aula virtual assíncrona, porque uma coisa é nós estarmos aqui no StreamYard, ou estar no Zoom, ou numa webconferência e ir fazendo uma avaliação oral onde os alunos vão participando, mas, portanto, isso é quase uma réplica daquilo que se pode ser feita na dimensão mais física, onde há, de facto, esta sincronicidade, onde há esta atuação em simultâneo. Quando nós estamos a falar na dimensão assíncrona, quando nós estamos a falar de salas de aula virtuais abertas durante algum tempo, onde há uma maior flexibilidade, nós temos que ter parâmetros e indicadores, como eu vos disse, que nos permitam desenvolver aquelas competências que nós estávamos a falar atrás, não é? Portanto, se nós estivermos a falar naquilo que possa ser
imaginem a questão dos conteúdos programáticos, nós temos que ter aqui um parâmetro relacionado com a pertinência das participações, não é? Onde os alunos nos revelam e nos mostram que dominam os conteúdos, que não fogem aos temas em discussão, que fundamenta as suas intervenções, que procura contextualizar essas mesmas intervenções com exemplos e aplicações práticas, como aparece aqui nestes indicadores exemplificativos. Portanto, aqui há a possibilidade de fazer essa avaliação onde, efetivamente, o aluno mostra e revela aquilo que sabe sobre os conteúdos. Mas se nós já estivermos preocupados com a questão de, eventualmente, haver aqui uma capacidade de argumentação, de reflexão, nós temos que ter um parâmetro ligado, por exemplo, à dinamização da própria discussão. E aqui nós podemos, obviamente, ter indicadores onde nos mostram também, e que nós depois vamos classificando também nesta lógica de ir dando alguma pontuação àquilo que é esta intervenção mais qualitativa, mostrando ou dizendo ao aluno que é preciso contribuir com regularidade, não se limitando a fazer algumas intervenções num espaço temporal muito curto, que tem em conta as intervenções dos colegas, portanto faz intervenções sobre as intervenções dos colegas, comenta, contrapõe, desenvolve novas ideias, não repete ideias já colocadas. Portanto, tudo isto nos permite também ver como é que ele escreve, como é que ele aprofunda também estes temas em discussão relativamente à questão dos conteúdos, que tipo de reflexão é que o aluno consegue fazer, perceber se ele está a desenvolver esta questão do espírito crítico, porque a esse nível depois nós temos esta possibilidade, efetivamente, de pensar acerca deste assunto. E aí nós temos algumas tecnologias, e eu queria-vos mostrar só 2 ou 3 exemplos daquilo que eu até já faço uma utilização há algum tempo nas minhas práticas. Portanto, que isto não é uma coisa horizontal, portanto, não pode ser utilizado pelo ensino superior, pode ser utilizado pelo ensino secundário, pode ser utilizado pelo ensino básico. Obviamente que isto tem a ver depois com o ajustamento que vocês fazem em função das faixas etárias, daquilo que é as vossas estratégias, das metodologias. Mas, por exemplo, parece-me que este software aqui, que é um software, para mim é um software muito interessante, seja para professores portugueses, seja para quem quer trabalhar com esta questão do aprofundamento das ideias e dos conteúdos, que é um software que se chama Hipoteses, e é um software que permite fazer comentários e anotações sobre qualquer texto que vocês tenham em formato digital. Porque este software, que é gratuito, permite que vocês, por exemplo, vão a uma página de um site, que transportem essa página e esse texto de um site para dentro deste software e que depois vos permita fazer highlights ou um sublinhar, como nós fazemos com as nossas canetas fluorescentes, um sublinhar sobre algumas partes do texto que nos abrem caixas de texto que nos permitem começar a dialogar com os nossos alunos e começar, em vez de estar a ler o texto todo, sublinhar apenas aquelas ideias que são importantes. Os alunos conseguem fazer isso também, portanto, eles conseguem fazer essas anotações e começar a interagir com os próprios alunos. Obviamente, vocês têm outras possibilidades, o Fórum da Moodle é outro espaço por excelência para nós criarmos aqui estes espaços de discussão e de avaliação sobre a escrita. O Padlet é outro espaço que pode fazer essa mesma colaboração. A Maria Barros está aqui a dizer que não apanhou no outro software, portanto chama-se Hipoteses, ele está aqui muito pequenino, mas HYPOTHE e depois .is, este é o endereço do site. Há outro tipo de softwares, obviamente eu tinha aqui, porque há uma coisa que é importante vocês perceberem. Se nós quisermos efetivamente desenvolver estas competências, nós temos que ir apenas à procura daqueles softwares que nos respondem a estas necessidades. Não fiquem com receio de dominar muitas tecnologias. Mais vale ter um conhecimento aprofundado apenas sobre algumas e não muitas, porque depois o que nós começamos a perceber é que existem muitas, mas elas repetem-se do ponto de vista daquilo que é depois as suas finalidades e, portanto, mais vale cada um, até do ponto de vista daquilo que é a sua zona de conforto, a sua atuação pedagógica, escolher aqueles que mais se adequam à sua prática e, a partir daí, aprofundar aquilo que possam ser essas funcionalidades e perceber como é que eles trabalham. Porque, por exemplo, este Hipoteses é, de facto, um software muito interessante. Existe outro, que é o VideoAnt, que é exatamente uma versão do Hipoteses, só que em vez de ser com a linguagem escrita, é com a linguagem audiovisual. Permite-vos colocar lá no software, incorporado no software,
vídeos e depois permite na timeline fazer anotações que nos remete depois para o comentário do minuto 1 ou do minuto 1.10 segundos, abrindo caixas de texto e discutindo o filme, a curta-metragem e aquele vídeo apenas naquele tempo que nós queremos e não estando, digamos assim, a discutir todo o vídeo. Isto permite-nos também uma coisa muito interessante, que é a flexibilidade. É que nós podemos depois ver filmes, podemos ler textos que não estão apenas reduzidos à hora da sala de aula, da física, onde nós temos que ver um vídeo durante 50 minutos. Podemos ter uma sala de aula virtual aberta durante 3, 4 dias, uma semana, onde possam ir havendo, digamos assim, uma colaboração constante e que as coisas possam ser avaliadas de uma forma contínua, sem ter aquela pressão temporal e, portanto, as coisas podem crescer de uma forma que o professor achar que é sustentável para o desenvolvimento de determinadas competências e para a aquisição daquilo que possa ser o desenvolvimento de alguns conteúdos programáticos. Agora, é fundamental, e volto a repetir isso, nós pensarmos, nós forçarmos, se calhar o termo mais adequado é este, é forçar, de facto, também haver uma mudança de paradigma e uma mudança até do enquadramento legal que nos permita que as hipoteses, que o VideoAnt, que o Moodle, que o Padlet, tudo isto tenha uma contabilização na nossa carga horária letiva. Porque isto, claramente, nós normalmente fazemos a contabilização da carga horária letiva por tempo de contacto, do contacto que eu estou com os meus alunos, não é? Num contacto pode ser unidirecional ou bidirecional. E isto é contacto que se estabelece através do meio digital. E é um contacto que não tem um tempo certo, não é? Não há eu não sei exatamente quanto tempo demora a trabalhar com os meus alunos naquele software, não sei exatamente quantas intervenções é que ele vai fazer, não sei quanto tempo demora a responder do ponto de vista da escrita, mas o facto é que existe um tempo de contacto. E este tempo de contacto tem que ser um tempo estimado. Ou seja, tem que haver uma estimativa de que eu vou desenvolver atividades no domínio digital, letivas, para ser contabilizado na minha carga horária. E isto não me venham dizer que não é possível depois, que pode haver professores que são mais preguiçosos ou que se vão desresponsabilizar, porque isto deixa rasto. Se eventualmente algum diretor do agrupamento ou alguém que tenha responsabilidades de liderança quiser ver o que é que o professor está a fazer, isto fica tudo registado. Todo aquilo que é a reitoria na universidade, ou todo aquilo que é o meu diretor, ou diretora de departamento, ou aquilo que é um coordenador de curso, se quiser saber o que eu estou a fazer, basta, obviamente, entrar com a minha permissão, ou não, isso já é outras questões, mas basta entrar nas minhas salas de aula virtuais para perceber que eu estou a desenvolver uma ação pedagógica. Senão, na universidade aberta, era aquela lógica de que não se faz absolutamente nada, porque não há, digamos assim, contacto físico. Se nós entrarmos nesta luta e sempre nesta lógica binária de que a educação à distância é pior ou melhor, que na educação à distância não se faz nada e que a educação presencial é que é muito boa e que nós queremos a educação presencial, então esta discussão é estéril, não é? E eu não vejo este processo assim, eu vejo tudo aquilo que possa somar para dar mais qualidade ao processo educativo. E, portanto, se há algo que não traz qualidade ao processo educativo, eu sou o primeiro a dizer abandonem. Se o digital não traz qualidade ao processo educativo, se a avaliação digital não faz sentido e não tem validade, nem vale a pena pensar nela. Então, é abandonar, é ver que, de facto, aquilo não tem validade. Agora, como em qualquer processo educativo, há processos educativos de qualidade e processos educativos sem qualidade. Porque não me coloquem numa lógica de registro binário a dizer que tudo o que é educação no território físico tem muita qualidade. E, portanto, para nós desenvolvermos um processo educativo, nós temos que ir ao território e para termos classificações muito boas nos exames, nós temos que ir ao território físico. Se assim for, então tudo aquilo que é o esforço que nós estamos a fazer no digital não tem sentido. Então esta lógica do híbrido que eu estou a dizer não tem sentido, porque aquilo que parece que acontece é que quando nós queremos voltar à realidade do presencial, nós queremos porque o resto parece que é apenas um recurso de segunda divisão, de segunda linha. Então não vamos utilizar a segunda linha quando temos a primeira linha. O meu desafio que eu faço é como é que nós construímos esta avaliação, tirando depois a componente digital ou presencial, como é que nós construímos uma avaliação de qualidade utilizando a dimensão da presencialidade física e esta questão da dimensão e da avaliação digital que nós queremos incorporar. Senão é como eu estava a dizer, estamos a perder tempo, eu estou a perder tempo aqui, vocês estão a perder tempo aí, porque se vamos abandonar isto, se não arranjamos um enquadramento legal para toda esta construção de uma educação digital, se nós estamos a falar, inclusive, se há um investimento por parte do Ministério num plano de transição digital,
E este plano de transição digital, eu espero que incorpore ambientes virtuais de aprendizagem, porque senão estamos a falar de um digital apenas no território físico, da utilização dentro da sala de aula de um projetor, de um computador e depois utilizar softwares dentro da sala de aula. Se estamos a falar só disto, é uma coisa. Se estamos a falar da amplitude, da maior amplitude daquilo que possam ser os processos educativos para uma realidade mais do virtual e do sinal digital, então aqui nós temos que ter claramente o enquadramento legal e nós temos que perceber se, por exemplo, o trabalho que eu quero desenvolver, não é, pode ser, imaginem, 70% ou 80% no território físico presencial e 20% da minha carga horária esteja, digamos assim, contemplada nesta dimensão do ambiente virtual da plataforma que é utilizada pelo agrupamento, onde eu incorporo depois outras apps e softwares que me permitam desenvolver este mesmo processo. E aí há uma decisão individual de eu dizer, eu quero ter aqui pelo menos esta dimensão. Não quero, não faço. Quero só ter o presencial físico, não consigo desenvolver processos de qualidade nesta questão digital. Mas aí é uma questão incontornável. Nenhum de nós, professor, vai conseguir fugir a esta realidade do digital. Aliás, isto ficou provado, não é? Portanto, independentemente de só utilizarem webconferência, de terem mais dificuldades em utilizar plataformas e ambientes virtuais, fomos obrigados a utilizar o sinal digital, nem que seja nesta lógica de ensino remoto, que é para mim uma coisa muito redutora, mas que foi fundamental neste processo, não é? Em situações de emergência, o ensino remoto, como lhe chamam de emergência, é para isso apenas, é para emergências, não é para ser utilizado de uma forma regular. Portanto, temos aqui imensos desafios e, portanto, se calhar já eu estava a ver que ultrapassei aqui um pouco o meu tempo, peço desculpa também por isso, mas é o entusiasmo de estar a falar destas coisas, não é? E depois uma pessoa se perder aqui no universo digital, de apenas eu queria mostrar-vos aqui também este diapositivo do feedback, portanto isso aí vocês já depois é uma questão de nós irmos construindo aquilo que possa ser os tais critérios, os tais parâmetros, depois perceber exatamente também que este feedback, aquela presença docente que eu vos falei, quando eu vos falei para mim, que é um triângulo muito feliz da presença docente, da presença social e da presença cognitiva, tudo isto incorpora de facto um modelo que implica a presencialidade. E por isso, a mim não me incomoda nada estar a lecionar em ambientes virtuais ou ir ao território físico, não fazendo muitas vezes a distinção do que é mais importante, porque para mim eu tenho sempre presente a navegar as ideias da presencialidade digital, desta questão da presença docente, da presença cognitiva, da presença social e da importância do próprio feedback, não é? Portanto, se nós estamos a falar de processos de comunicação unidirecionais, com certeza que não temos, digamos assim, um processo de comunicação complexo, não é? Temos apenas alguém que emite informação e que acha que é o detentor dessa mesma informação e que os outros são todos receptores e ficamos por aqui neste processo muito reduzido. Agora, se estamos a pensar noutra lógica, obviamente que o feedback e o feed-forward têm dimensões fundamentais porque, e repito, dos aspectos que eu considero mais importantes é esta dimensão de pensarmos num paradigma de facto pedagógico muito baseado naquela questão da comunicação e, portanto, eu vejo muito a falar-se que antes era um ensino muito instrucional, muito expositivo e, portanto, que era o professor que era a figura central. Depois parece que tentou-se inverter esta vertente e, portanto, agora andamos muito nisto de que o aluno é que tem que ser o centro do processo de aprendizagem. Desculpem dizer-vos, eu defendo efetivamente que a comunicação se calhar tem que ocupar este lugar mais central e quem circula à volta, de facto, desta comunicação, efetivamente, somos nós, alunos, os próprios agentes não humanos que nos permitem fazer esta comunicação digital ou mesmo dentro daquilo que são as tecnologias analógicas, também essa mesma comunicação e esse parece-me ser o aspecto mais importante. Porque se nós, de facto, centramos muito no aluno, quer dizer que parece que às vezes há uma desresponsabilização do professor e o professor deixa que os alunos sejam muito autónomos, mas depois isto acontece quando os alunos não têm autonomia, então o que é que acontece a este processo, não é? E o que foi muito discutido durante este período da pandemia é dizer, e percebeu-se que os nossos alunos não têm autonomia, e eu questiono os nossos alunos não têm autonomia ou nós não sabemos desenvolver também estratégias que permitem que ele esteja ligado e conectado e motivado para o desenvolvimento dessas atividades, não é? Portanto, porque esta questão da autonomia associa-se muito a uma questão da desmotivação e de, eventualmente, muitos professores não saberem desenvolver estratégias de aprendizagem digitais e, portanto, fizeram aquilo de forma mecânica, repetitiva e que pode ter cansado os próprios alunos. Portanto, há aqui várias, eu não estou a dizer que há aqui uma resposta para esta questão, mas há várias
há várias explicações que eventualmente estão na origem desta mesma questão. Portanto, eu terminava agora aqui esta fase de minha comunicação unidirecional para abrir então aqui um espaço mais de questões e, portanto, estou perfeitamente disponível para responder a todas as dúvidas, a todas as perguntas que vocês tenham e mostrar-me, obviamente, também disponível para aquilo que possa ser algumas das vossas inquietações no futuro. Portanto, eu não devia ter feito, tanto mais tinha ali o meu e-mail, mas já o tirei, mas depois já partilho outra vez ou já o digo oralmente. Portanto, podem eventualmente depois também entrar em comunicação comigo em algumas questões que tenham ou que precisem alguma coisa no futuro. Eu serei também um dos elementos e dos agentes e dos atores ativos neste plano de transição digital. Também estou a trabalhar nesta questão com a DGE da educação híbrida, porque acredito sinceramente que este será, não vou dizer que é o futuro, porque a educação híbrida já existe há algum tempo, mas que cada vez mais faz sentido falarem nesta educação híbrida, não tanto em blended learning. Eu vejo a educação híbrida como um conceito mais amplo e falo muito mais nisso do que claramente dizer que o caminho vai ser a educação à distância ou o ensino à distância, como erradamente se diz, porque se perguntarem e se fizerem um questionário, já foram feitos, se vocês querem educação à distância, grande parte de vocês vai dizer que não quer educação à distância e eu também não quero educação à distância. Acho que esse não é o caminho para aquilo que possa ser a educação no futuro. Eu vejo muito mais esta educação feita de inovação sustentada, com esses processos de transição, com alguma disrupção que vai acontecer, não é? Isto, se vocês pensarem um pouco na lógica dos híbridos, isto não é mais o exemplo que eu acho que é muito claro relativamente a isso, é a questão dos carros, não é? Dos carros híbridos, daqueles que são elétricos, mas ao mesmo tempo ainda têm um outro tipo de combustível. Portanto, é a mesma coisa que eu dizer que eu quero continuar com tecnologias antigas e quero incorporar as novas, não é? Que é a mesma coisa, eu quero ter um carro híbrido que me permita ter, sei lá, a gasolina e ter ao mesmo tempo a eletricidade, enquanto não houver, efetivamente, digamos assim, um contexto educativo que me permita desenvolver estas questões. A partir daí, do momento em que já existe uma sustentabilidade da educação digital, aí entramos no processo mais de disrupção, porque com certeza já há coisas que já não têm validade, porque aquilo que apareceu como mais novo acabou por nos dar mais vantagens, não é? Se o híbrido e se o elétrico se mostrar de facto muito sustentável, eu não tenho dúvidas nenhumas que daqui a uns anos os combustíveis fósseis não vão existir, mas neste momento existem, porque não entramos num processo ainda de disrupção com o momento anterior. Eu penso que na escola passa-se o mesmo. Nós temos neste momento pensar numa educação mais híbrida, recuperando e incorporando aquilo que estes dois mundos têm de melhor. E para isso era preciso conhecer o mundo A e o mundo B. Eu acho que havia um desconhecimento grande do mundo B. Com esta pandemia, houve uma obrigação de conhecer minimamente o mundo B. Está na altura de criar um mundo, digamos assim, da fusão destes diferentes mundos para criar uma coisa mais rica que faça, de facto, que o processo educativo tenha mais qualidade e que seja mais rico. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Portanto, agora entrávamos, se calhar, nesta segunda fase. Carlos, deixava-lhe agora a palavra. Sim, muito obrigado, António. Já aqui algumas perguntas. Aqui a Manuela pergunta do processo de avaliação com o pré-escolar. E também temos aqui uma pergunta da Arlete, literatura sobre educação digital híbrida. Arlete, eu posso depois disponibilizar no fórum no Moodle alguma que foi fornecida neste curso que o António falou, Educação Digital em Rede. Eu posso partilhar lá alguns recursos na disciplina das jornadas. Relativamente ao pré-escolar, o Sr. António se queria fazer aqui alguma... Sim, obviamente, e eu não vou falar especificamente, eu aqui nesta questão, obviamente eu não sou da área do pré-escolar, mas eu acho que o importante é perceber efetivamente aquilo que o que eu estava a dizer, o que é que nós queremos avaliar, não é?
o processo de avaliação. A Manuela pergunta aqui na questão do processo de avaliação no pré-escolar. A primeira questão que tem que se colocar de acordo com aquele plano, não é? Aquele plano eu não coloquei para um plano nem para a educação superior, nem para o ensino não superior. Aquilo é um plano que efetivamente tem que ser colocado em todos os níveis de ensino, não é? E a primeira questão é sempre aquela que eu ali coloquei, é que competências nós queremos avaliar, Manuel, não é? E a Manuela é que tem que definir quais são as competências que têm que ser avaliadas de acordo com aquilo que é os conteúdos que vocês têm que desenvolver e que as competências mais transversais que vocês têm de desenvolver. A partir daí, a Manuela é que vai dizer, com o conhecimento que possa fazer sobre e fazer alguma formação sobre esta dimensão mais das tecnologias digitais, porque existem tecnologias digitais direcionadas também para a educação pré-escolar, perceber até que ponto é que pode incorporar as tecnologias e uma avaliação digital no pré-escolar. Agora, obviamente, que o pré-escolar, e agora faço aqui uma ligação com esta questão da educação híbrida, da educação digital, o pré-escolar, nós temos que ver que o nível de penetração das tecnologias digitais é diferente em função também das próprias idades, não é? Portanto, obviamente fala-se que, e vocês veem isto já noutros países, que está-se a pensar nesta mobilidade, onde os alunos, se calhar, do secundário são aqueles que já têm a autonomia e processos de autonomia mais desenvolvido e que permite também, se calhar, já estar em casa sem o acompanhamento parental, de que, eventualmente, num processo de articulação entre uma dimensão mais presencial dentro da sala de aula física e com as salas de aula virtuais, que sejam os primeiros a ter uma componente mais forte da educação mais digital, com um sinal digital. Portanto, obviamente, se me perguntar se no pré-escolar esta situação é fácil e este retorno poderá ser feito de uma forma bem sucedida, eu posso lhe dizer que o seu desafio e o desafio dos professores do pré-escolar é dos mais complexos que existem, assim como na área das expressões motoras, não é? Na área das expressões é extremamente complicado. Eu sei, na área de educação física, nós estarmos a falar em processos de educação digital numa lógica de quase de 100% digital, não é? Portanto, aqui nós estamos a falar em situações que não são as ideais, mas são situações de recurso. E, portanto, no pré-escolar há a possibilidade de fazer essa dimensão. Mas quando eu estou a falar em processos de comunicação escrita, logo aí não é aplicável, não é? Portanto, eu estive a falar da avaliação em termos gerais. Aquilo que a Manuela tem que fazer é aquele processo que eu tinha dito, não de aprofundamento, mas de conhecimento inicial sobre algumas tecnologias e de como pode desenvolver atividades digitais, para depois, digamos assim, selecionar aquelas que lhe parecem mais importantes para aquilo que é a sua atuação pedagógica e, sim, aprofundar o conhecimento sobre estas tecnologias com base na pedagogia que já desenvolve. E esta questão da educação digital e híbrida, eu tenho, depois também posso facultar aqui ao Carlos mais documentos, portanto o nosso curso de formação para a docência digital estava muito direcionado, e obviamente por razões óbvias, para a questão da docência digital. Agora há de facto aqui uma possibilidade de pensar mais também nesta questão de uma educação híbrida com uma componente forte do digital, não é? Portanto, o híbrido, neste sentido aqui, incorpora o online como novo, e eu há pouco falei-vos desta questão, e que nós vamos ter sempre essa questão, e há um livro que eu sigo, que tem a ver com o Instituto Americano, e que desenvolveu muito estas questões da educação híbrida. Depois ela eventualmente foi traduzida para português, mas português do Brasil, portanto eu depois posso-vos dar o endereço do link desse instituto. Ele fala muito na questão do blended learning, portanto voltamos obviamente à língua inglesa e vocês vão ver que eles falam muito nesse conceito, mas também falam neste conceito de educação híbrida. E o que este conceito de educação híbrida traz deste instituto americano é muito interessante, que é isso que vocês também vão ver e depois vão reconhecer quando virem esta questão dos modelos de educação híbrida. Traz-nos diferentes modelos de aplicação desta lógica da utilização da componente online e da componente presencial. Seja através de um modelo de rotação, por exemplo, em que são modelos de rotação dentro se vocês se lembram, e eu acho que isto é muito aplicável na nossa realidade, por exemplo, com aquelas salas de aula do futuro ou com os ambientes educativos inovadores em que vocês veem aquelas salas de aula divididas por várias estações e por vários espaços. O modelo de educação híbrida contempla também modelos dessa natureza, onde há uma rotação por estações, ou seja,
por salas, onde permite que diferentes grupos evoluem. Portanto, há um modelo da sala de aula invertida que vocês também conhecem, ou já ouviram falar muito, que tem exatamente a ver com aquilo que possa ser o estudo em casa de alguns documentos, de ver os vídeos, como eu estava a dizer, através de plataformas virtuais e depois discutir na sala de aula presencial aquilo que já foi analisado e lido em casa. Portanto, é quase uma inversão, mas é mais um modelo híbrido. Há um modelo de sala de sala de aula virtual ou da sala de aula presencial enriquecida, e portanto a esse nível também há quase, digamos assim, utilizar uma componente virtual muito forte, se calhar numa situação pandémica ou numa situação depois de emergência que se possa utilizar e que possa ter uma componente de ida residual à escola física. Portanto, vai haver aqui, eu vou até desenhar e escrever alguns documentos sobre isso. Eu estou mesmo, ainda ontem à noite, estava exatamente a trabalhar sobre esse documento. Eu vou também num plano, agora está aqui o Rui Hilário está a falar aqui do plano de ação para a transição digital, e o plano de ação ele está a andar, deixe-me dizer, eu não tenho informação privilegiada, portanto não faço parte da Direção-Geral de Educação, mas sei que o plano de ação para a transição digital, pelo menos na área da formação, está a ser desenhado, por isso que eu estava-lhe a dizer, eu sou um dos atores que está envolvidos nessa mesma formação, e deixe-me dizer-lhe que não sei se há os ovos que nós queremos com a qualidade que deveriam ter, mas há ovos. Portanto, não vamos dizer, uma coisa é não dizer que não há ovos, outra coisa é dizer que temos ovos insuficientes. E, portanto, eu acredito que temos ovos. Temos ovos até porque eu estou a trabalhar, pelo menos, não sou eu uma galinha, mas pelo menos estamos a trabalhar nesses ovos do ponto de vista da formação. Já aconteceu, o Carlos esteve envolvido nesses processos de formação para a docência digital, portanto nós fazemos muitas vezes aquilo que podemos, e aqui não estamos a falar de questões partidárias, nem estamos a falar de outra dimensão mais política, mas claramente nós, enquanto educadores, e eu vejo isto como uma responsabilidade coletiva, onde nós efetivamente temos a responsabilidade também de sermos agentes ativos na transformação, como eu vos dizia há pouco, do ponto de vista até depois das mudanças legais. Nós temos que exigir de facto, e isso nós também fazemos com alguma facilidade, que é este tipo de, às vezes, de discurso, não existe conectividade, não temos computadores, não temos condições, mas há uma coisa que para mim é fundamental. A partir do momento em que nos derem alguns ovos, nós temos a responsabilidade de ter depois aqui um trabalho também de qualidade em função do material que nos deram. Porque nós não estamos a falar em situações virgens. Nós tivemos um plano tecnológico de educação, nós tivemos computadores, nós tivemos conectividade, tivemos plataforma Moodle, e houve ali, de facto, uma sensação, passados quase 15 anos, não vou dizer 15 anos, mas há uma sensação de que parece que não aprendemos muita coisa, porque falamos agora que agora, com a pandemia, é que, de facto, isto da educação digital apareceu, quando não é verdade. Houve, de facto, muita gente, de facto, não apostou nisso, ou pelo menos não deu importância porque não houve este processo de crise, e portanto aquilo passou um pouco à margem. Quantos nós sabemos que existem quadros interativos nas escolas e não se utilizam, nem se sabe muito bem para que é que aquilo funciona, e fez um investimento maluco em marcas como a Promethean e outras marcas que nós sabemos que são materiais caríssimos e depois que não funcionam. Nós vemos algumas, eu já vi, algumas salas de aulas, tais ditas do futuro, com cadeiras caras e com mesas também muito caras, e que efetivamente depois eu não vejo a dar um uso pedagógico que justifique tal investimento. Portanto, para mim, às vezes, e eu acho que muito isso tem a ver com a nossa capacidade de nos inventarmos o que aconteceu agora, e portanto, por isso é que não é só dar parabéns aos profissionais da área da saúde, é dar parabéns aos professores da área, aos profissionais da área de educação, que com pouco fizemos muito, não é? Então, quando nos derem alguma coisa ainda mais, eu acredito que podemos fazer ainda mais. Não quero com isto dizer que não houve problemas. Problemas era se houvesse paralisação absoluta, como houve em países como o Brasil e outros países em que não conseguiram dar uma resposta. Nós inventámos soluções, partilhámos computadores com os filhos, as situações não foram nada ideais, mas conseguimos sobreviver. Agora estamos naquela fase, de facto, de exigir um pouco mais, até porque sabemos mais, não é? E, portanto, se vamos ter mais formação, e eu não tenho dúvida, vai haver formação, isso aí eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, vai haver aqui quase um diagnóstico daquilo que os professores sabem sobre competências digitais, e vai haver formação que vai ser, de certa forma, articulada com os centros de formação, e vai haver conteúdos para essa formação. Agora, do ponto de vista depois do equipamento e das infraestruturas, obviamente concordo consigo, sem ovos não há omeletes, portanto,
deem-nos, de facto, algum material, mas que já disseram que existe, não é? Bem para aí a tal, não sei, a bazuca, que o Primeiro-Ministro fala da bazuca, e fala-se muito em escola digital, portanto, eu acredito que isto não são promessas em vão, e, portanto, eu aqui sou professor como vocês, a Universidade Aberta é uma instituição pública, portanto, eu acredito que, efetivamente, vai haver aqui uma melhoria a esse nível. A minha aposta, e isso o meu contributo, claramente, eu estou muito focado nisso, vai ser, de facto, no processo de educação digital e nos processos de educação híbrida que permite haver essa sustentabilidade. E vão ouvir a minha voz, com certeza em vários fóruns, a defender, de facto, esta necessidade de enquadramentos legais que nos permitem ter esta atuação. Porque há pouco falei um pouco, se calhar, não vou dizer falência do PTE, não é? Que todos nós conhecemos, mas algum insucesso, porque se calhar faltou este enquadramento, não é? As plataformas virtuais, as Moodles na escola, tudo muito bem, mas onde é que isto estava contabilizado na nossa carga horária letiva? Onde é que havia um reconhecimento do ponto de vista da avaliação sobre o trabalho que nós desenvolvíamos na plataforma? Não vejo, não é? Portanto, se não acontecer isto, se não aprendermos com estas situações, podemos correr o risco de ter um plano de transição digital, não é? Agora um plano PTD, já não é um PTE, com resultados idênticos, onde há agora uma motivação muito grande por causa deste contexto atual e que depois as coisas podem entrar outra vez em declínio e vão-se esfumando e os computadores ficam obsoletos e a conectividade deixamos de utilizar dentro da escola porque depois os telemóveis são proibidos e não sei mais que é proibido dos dispositivos móveis e entramos outra vez nestes processos de falência e faz-se um investimento imenso para nada. E depois temos aqui um problema também, que é um problema, quer a gente queira, quer não, que há muitos professores que estão, digamos assim, ali já na faixa dos 60 e a pensar mais na reforma do que propriamente em estar aqui a fazer um grande investimento naquilo que possa ser esta mudança para o digital nestes processos híbridos. Mas isso eu percebo perfeitamente, isto nem sequer é uma crítica. O sistema está neste momento assim, nós sabemos que a faixa etária, a idade dos professores começa a ser muito elevada e obviamente também há aqui um desgaste acumulado, há um histórico de promessas que não foram cumpridas, portanto percebo que nem tudo é fácil, portanto a esse nível, pelo menos eu estarei sempre deste lado com uma voz ativa a trabalhar no sentido desta mudança, não de uma mudança, como eu estava a dizer, de ruptura, para não deixarmos, digamos assim, ninguém para trás, e portanto era o que eu estava a dizer, a incorporação do novo com o antigo, daquilo que possa ser as mais-valias dos dois mundos, para conseguirmos efetivamente aqui termos uma educação com mais qualidade. Portanto, há bocado falava-se de educação digital, híbrida, eu gosto também sempre de meter isto, educação de qualidade. Antes de falarmos em digital, em híbrido, em analógico, sempre de perceber como é que eu consigo manter a qualidade nos meus processos educativos, que nada tem a ver com o analógico ou o digital, tem a ver exatamente com o desenvolvimento do processo pedagógico enquanto nós, professores, e nada a ver com a tecnologia. A tecnologia pode fazer efetivamente enriquecer e melhorar o próprio processo que me traz novas possibilidades, mas não é isso que vai fazer a diferença. Não pensem porque terem agora excelentes ovos, se vocês não tiverem depois uma frigideira ou tiverem de facto ali algo que vos faça saber cozinhar os ovos como deve ser, aquilo não vai dar nada. Eu posso-vos dar estes softwares todos para a mão, mas se vocês não tiverem uma atividade pedagógica bem desenhada e se não forem, entre aspas, bons professores, aqueles softwares não servem para absolutamente nada. Portanto, isto não é, o milagre não é aquilo. Aquilo é, efetivamente, o que nos permite dar, digamos assim, operacionalizar o nosso pensamento em alguns destes aspectos. Obrigado, António. Nós ultrapassamos aqui. Estou aqui um bocadinho de eco, ver se consegues terminar isto. Ultrapassamos aqui um pouco o nosso tempo, mas eu acho que ficaríamos aqui o resto da manhã a ouvi-lo. Foi uma forma excelente de nós iniciarmos estas nossas jornadas. Além do muito que aprendemos, deixou também muito para nós podermos refletir e pensar neste início de ano. Questões fundamentais, como a questão da comunicação, que é essencial, como a questão deste enquadramento legal, que é absolutamente essencial para o sucesso deste plano de transição digital. Depois, o que o professor António Moreira me enviar, eu colocarei na disciplina do Moodle. E lembro também que, para os colegas que pretendem a certificação destas jornadas,
Cada um dos webinars tem uma tarefa associada que está no Moodle e, portanto, terão agora até 2 a uma semana para fazerem essa tarefa relacionada com o webinar de hoje. Tem também um fórum de dúvidas. Caso tenha alguma dúvida relativamente a essa tarefa, podem usar esse fórum de dúvidas no Moodle. Professor António Moreira, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito, muito interessante. Penso que isto é uma opinião unânime aqui dos colegas. E até uma próxima oportunidade e certamente nos veremos por aí. Muito obrigado. Beleza. Colegas, muito obrigado também. E amanhã cá estaremos para mais uma edição. Deixe-me, Carlos, então só despedir e também agradecer o convite que me fez e para estar presente aqui, presente digitalmente. Portanto, como vocês veem, depois estas palavras acabam por ter algum sentido. Portanto, tivemos presentes digitalmente. As vossas questões, obviamente, pertinentes neste sentido. Partilho, obviamente, daquilo que possam ser algumas das vossas preocupações e por isso é que eu coloco muito a tónica nesta questão do enquadramento legal, não é? E que nós vemos muitas vezes que mesmo com o enquadramento legal depois é difícil mudar mentalidades, mas nós também precisamos ter este enquadramento para sermos, digamos assim, pivôs e pioneiros nesse sentido. E, portanto, há que haver uma exigência, mas uma exigência já com algum know-how. E este know-how forçado está a acontecer. Não é? E eu tenho a certeza, e volto outra vez a dizer isso com esta convicção, de que ninguém quer educação à distância do ponto de vista da sua exclusividade. E, portanto, mas também ninguém que efetivamente tenha desenvolvido um processo pedagógico de qualidade com o digital quer abandoná-lo. E, portanto, eu acho que é muito importante esta articulação que tem que haver com este conceito da educação digital e híbrida, se vocês quiserem assim dizer. Eu até muitas vezes utilizo o termo da educação digital on-life, porque é uma educação depois que acontece em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer tempo, não online nem offline, mas on-life no sentido em que esta educação constrói-se em todos os espaços, em todos os tempos e, portanto, ela cada vez mais tem esta carga e esta marca digital, porque nós estamos numa sociedade digital, não é? Ou pelo menos anunciam-nos como sociedade digital, portanto nós temos que ter uma escola também digital. E aqui está esta escola digital que de facto parece que foi empurrada pela pandemia, portanto sabendo que isto é um período de crise profunda, temos aqui de facto também uma oportunidade para reverter esta situação a nosso favor, começando a exigir, como o Hilário fez, não é? E fez muito bem, atenção, que eu gostei muito da sua intervenção dos ovos e das omeletes, porque de facto é um pouco isso, mas há que também agora exigir, mas também dar o retorno, ou seja, eu quero desenvolver alguma coisa desse ponto de vista educativo, portanto dê-me as tecnologias que eu preciso e as condições para eu desenvolver, não posso depois eu também, se estivesse do outro lado, é a mesma coisa que dar aos nossos filhos toda a tecnologia, todo o aparato tecnológico e depois ele nem sequer tirar usufruto disso. É a mesma coisa que eu costumo dizer, para quem ter um computador de 3 ou 4 mil euros com muitos softwares, se depois eu só utilizo 2 ou 3 ferramentas e com um computador de 300 euros ou 500 euros eu fazia exatamente o mesmo. Portanto, se eu quero ir ao máximo do potencial desta lógica, desta educação mais híbrida, eu tenho de facto investir em mim também, quer em processos de formação, do ponto de vista desta formação pedagógica digital. E isso é que é fundamental, esta incorporação. O Carlos sublinhou muito bem esse aspecto e eu queria outra vez referi-lo, é toda a chave. Parece-me que a chave fundamental deste processo é a comunicação. A comunicação é que traz mais presencialidade. A interação é fundamental em tudo, em todos o que é estes processos. Nós também estivermos a falar de processos pedagógicos, de desenvolvimento da interatividade. E a interatividade digital permite-nos uma amplitude diferente. E, portanto, esta interatividade não pode ficar cortada. Imaginem o que é vocês cortarem a interatividade porque só acham que a interatividade tem que ser analógica. Já não faz sentido isso. Tem claramente acabar isso da distinção, tem que haver uma interatividade total em todos os espaços. E aí, volto outra vez a dizer, há a necessidade de termos aqui, de facto, exigirmos um enquadramento legal. Eu quero, e é um pouco essa ideia, eu quero também, não é? Quero trabalhar em plataformas, eu quero também trabalhar com plataformas virtuais e, portanto, dê-me um enquadramento legal para eu trabalhar com plataformas virtuais. Seja em períodos de pandemia, seja em períodos pós-pandemia, porque a pandemia, felizmente, vai acabar e eu não quero estar a investir 5 ou 6 meses numa coisa que não vai ter futuro, não é? Portanto, para isso não faço investimento. Eu quero investir numa coisa que sei que tem qualidade e que tem futuro. E, portanto, é nessa lógica que eu defendo e que trabalho também, que acredito e que faço investigação nessa área. E é isso que eu defendo. Portanto, eu
O meu mail, eu volto outra vez a repetir, jmoreira@uab.pt, portanto, para quem quiser efetivamente depois também continuar a acompanhar ou tiver alguma dúvida de algum aspecto, eu estou, como eu vos disse, eu já tenho alguma coisa produzida, tenho alguns artigos, agora estou a desenhar exatamente um texto um pouco à medida daquilo que também me foi solicitado, para também, de certa forma, estou a tentar, isto que o Carlos agora me fez o convite é muito útil, vou ser sincero, porque é uma forma também de eu refletir e de vos ouvir e incorporar coisas no próprio texto em função deste diálogo, porque uma coisa é nós estarmos fechados em casa e ir escrevendo sobre leituras, outra coisa é depois estarmos a falar com os atores e vocês dizerem, por exemplo, se vocês me sublinharem, concordam comigo que é preciso o enquadramento legal, eu posso depois quase explanar no texto e dissertar um bocadinho mais sobre a necessidade do enquadramento legal, porque há uma corrente que diz até de professores portugueses que é necessário esse mesmo enquadramento legal. Estou a perceber? Portanto, para mim é fundamental tanto interagir com os livros analógicos, digitais, como com vocês digitalmente e presencialmente, porque para mim isto é uma questão fundamental e eu, acima de tudo, posso dizer que sou apaixonado pela educação. Não é pelas tecnologias, é pela educação e, portanto, só para vocês terem noção, amanhã vou estar em Lousada de manhã, presencialmente, e em Pombal, presencialmente, fisicamente também, à tarde. Portanto, e nada disso para mim é melhor ou pior. O convite do Carlos para mim teve tanto valor como ir a Lousada, como o diretor do Centro de Formação me pediu para lá estar, portanto faço-o com imenso prazer, seja neste ambiente e no outro, e é interessante até perceber depois como é que estas coisas se articulam e têm todas validade, seja num ambiente, seja noutro. Carlos, já não roubo mais tempo, o pessoal também com certeza quer ir à sua vida, portanto já nos estendemos. Foi um prazer imenso, Carlos, já sabe que estou à sua disposição, e o resto dos professores, foi também um prazer estar aqui com vocês e ouvir-vos, ler-vos, sobretudo ler-vos aqui no nosso espaço do YouTube. Muito obrigado, António. Cristina. Colegas, obrigado pela presença e até amanhã. Então vá, um abraço. Um abraço a todos.